Eu estava procurando pela internet mangás manhwas similares ao Solo Leveling, no qual provavelmente a editora não te dará um strike assim que postar um vídeo. Eis que encontramos então The Blade of Evolution, Walking Alone in the Dungeon, vulgo o curandeiro solador. Na história, nosso protagonista despertou um poder de cura, porém é fraco pra caramba e ele é zoado por todo mundo. Tipo Solo Leveling, no mundo aparecem vários portais de níveis diferentes, que são fechados por caçadores, tipo Solo Leveling. Então agora ele se tornou um caçador, que poderia teoricamente fechar dungeons, matando os monstros e o boss no final, para ganhar itens e fazer dinheiro, tipo Solo Leveling. Então ele é convidado por uma equipe de amigos para fechar um grupo, porque seria uma dungeon de nível fácil, e ele nem precisaria fazer nada, a não ser completar o número para o grupo, tipo Solo Leveling. Então, após finalizar a dungeon, aparece um boss secreto apelão, onde mata todo mundo, tipo Solo Leveling. Após muito esforço da sua equipe, nosso protagonista finaliza a quest secreta, ganha uma arma e poder apelão, tipo meninas superpoderosas. Bom, então vamos pelo começo, depois do fim da explicação. Nesse primeiro capítulo, nosso protagonista nem tem nome ainda, ou seja, ele é tão irrelevante que uma rua nem sequer se incomoda em apresentá-lo. Ele está parado em frente ao mural, tipo classificados de emprego no salão da guilda. De repente aparece um casal de amigo dele, que fazia tempo que não os via, pelo jeito. Ao que parece, eles tinham upado de nível e estavam mais fortes. Eles vieram na amizade convidar ele para se juntar ao grupo para limpar uma certa dungeon de nível médio, que seria bem fácil. Ele até tenta dizer que não será de grande ajuda e tal, mas seu amigo insiste e fala que se ele não ir, sua carteira de caçador vai acabar expirando. Então ele acaba indo. A dungeon era uma dungeon de nível médio, com capacidade para 10 pessoas. Pelo jeito as dungeons têm capacidades máximas de caçadores, que podem entrar nela. Então guildas experientes seriam mais indicados. Aparentemente tudo estava indo como planejado. Chegando ao boss final, nosso amigo começa a mostrar suas novas habilidades adquiridas e consegue derrotar o boss sem nenhuma dificuldade. Assim, dropa um cristal de alta qualidade e uma arma. Nosso amigo até comentou ser estranho dropar itens tão bom em dungeons de nível médio. Quanto à arma, aparentemente era uma espada de nível mediano, que não faria diferença para ele. Então ele acaba dando essa arma para o nosso protagonista, falando que isso será um upgrade para ele. Mas assim que estão saindo, de repente aparece um novo boss. Sim, eles chamam de boss secreto, que era raro até mesmo em dungeons de nível mais elevados, mas nunca ouviram falar que poderia existir em níveis medianos. É dito que boss secretos são extremamente fortes, então um dos aventureiros acha que isso é bobagem, já que isso é aplicado a bosses de nível maiores. Este provavelmente era só um pouco mais forte do que o normal. Ele ataca o boss, simplesmente leva um hit kill. Analisando melhor os status do boss, eles percebem que os atributos deles são 10 vezes mais altos que bosses comuns, embora seu HP seja relativamente baixo. Assim, nosso amigo Louro faz um discurso de nível Harry Smith para todos do grupo estarem prontos para a morte em batalha, e sai para atacar o boss. Posso dizer que a batalha nesse quadro seguinte está com uma arte linda, semelhante ou até melhor que Solo Leveling. Nossos amiguinhos figurantes travam uma batalha épica contra o boss, e muito bem coreografado, inclusive deixando o chefe com a vida baixa, sem nenhuma morte. Mas o pior acontece, e ele ativa uma habilidade chamada Insanidade. Insanidade é uma habilidade especial que os bosses ativam quando estão prestes a morrer. Aumenta o status e velocidade. E jogos de RPG de tabuleiros como Tormenta, jogos eletrônicos como Dark Souls, Bloodborne ou até mesmo Mega Man tinha isso. Então ela fala que essa habilidade é poucos bosses que a possuíam. Eles não faziam ideia que ele iria ter essa habilidade também. Assim terão que bolar uma estratégia de ataque para matar o boss mais rapidamente, para ao menos evitarem ter muitas baixas entre seus amigos. Porém isso não é o suficiente e o boss acaba matando um a um. Para cada morte ele dá um sorriso, mostrando que aquilo estava easy demais para ele. Após matar todos os amigos do nosso protagonista e após alguns monólogos de autoflagelação, ele pega a espada e parte para cima do boss em um ataque suicida para tentar vingar os seus amigos. O boss corta ele ao meio, mas mesmo assim ele consegue acertar esse último ataque, o que é o golpe final no boss ao mesmo tempo. Assim que o boss é finalizado, nosso protagonista é teletransportado para a tela de vitória. Seria um aviso de conquista daquela dungeon específico no qual ele cumpriu todas as condições necessárias para receber a recompensa. Primeiro, completar as dungeons. Segundo, matar o boss secreto. Terceiro, todos os amigos companheiros mortos. Quarto, e também o mais específico de todos, ser da classe Healer. Assim ganhando a lâmina da evolução, a mesma que dá o nome a essa obra, Blade of Evolution. Um detalhe é que essa espada em específico, ela não é tão forte em atributos, mas ela pode ser upada, e aqui fica a ponta solta. Alguns dias depois, nosso protagonista acorda tendo vários dias consecutivos do mesmo pesadelo com aquele boss específico.
Então aqui seremos finalmente apresentados a ele. Se chama Zheng He, da classe Healer. Ele mesmo diz que mal tem controle sobre suas habilidades, sendo rejeitado pela maioria dos grupos e alvo de chacota. Logo ele lembra que seus 2 únicos amigos se sacrificaram para proteger dentro daquela dungeon. Sendo o único a ter sobrevivido, depois de todas as investigações feitas, nada foi provado que isso seria uma armadilha. Algumas pessoas então começaram a espalhar rumores sobre ele. Logo ficou conhecido como Healer Amaldiçoado. Então ele acabou ficando em casa por um mês inteiro e acabou se obrigando a sair para comprar suprimentos assim que ficou sem. Porém, sem dinheiro e possibilidade de trabalhar em dungeons em grupos, ele foi obrigado a ir para dungeons de treinamento. Essas dungeons de treinamento servem para novos caçadores se habituarem às suas habilidades, e normalmente só tem monstros fracos que podem ser fechados facilmente por um caçador. Logicamente, as recompensas também são baixas. Então, assim que ele entra na dungeon, recebe uma mensagem do sistema dizendo que ele está qualificado e será redirecionado para o modo de evolução. Comparando isso, seriam os portais vermelhos, onde depois que entra é transportado para um local mais forte. Inclusive a névoa vermelha é o diferencial que me faz lembrar, tipo solo leveling. E o sistema fala para ele que ele deve derrotar 100 elementais da Terra, o que normalmente eram só 3. E não só isso, eles também estavam bufados, apesar que a velocidade deles ainda permanecia. Agora o guri Zheng He vai testar sua força e experimentar atacar os elementais apenas com golpe físico inicialmente. Logo em seguida ele experimenta usar sua nova espada obtida, a lâmina da evolução. Então ele sobe de level várias vezes seguidas, tipo solo leveling. Só recompensa a essência da terra, um item que pode ser fundido à sua arma. Agora as coisas estão começando a fazer sentido, hein? Mas então não é o fim ainda. O sistema faz nevar e ele enfrenta mais 100 elementais de gelo. Da mesma forma que os elementais da terra, esses estão bufados e imunes à sua arma, o que faz ele usar o seu novo item, ganhando uma habilidade nova. Isso lhe permite derrotar 99 elementais de gelo com a sua habilidade petrificar. Mas então assim surge a boss Waifu. Meu amigo, aqui vemos o panorama completo. Em solo leveling, Sugi entra em um portal de nível C, no qual se torna o portal vermelho em seguida. No Blade Evolution, ele entra em um portal de tutorial, no qual tecnicamente fica vermelho também. Mas a semelhança não termina aqui. Olha só essa boss, meus amigos. Eu disse pra olhar direito. Barca, o boss que aparece no portal vermelho. Olhando dessa forma, ele recebeu o raio waifurizador do chinês, a rainha da neve. Achou que eu ia falar, né? Bom, prosseguindo. O guri Zheng He passa por várias dificuldades contra a boss. Ele descobre a maneira de conseguir derrotá-lo, que seria vários combos de ataques físicos seguidos, já que esses cancelavam o ataque e a cura do boss. Depois de 10.000 combos, ele acaba adquirindo uma habilidade chamada Ataque Mortal, tipo solo leveling. Essa habilidade permite que nosso protagonista cause dano suficiente para que ele não cure a tempo as feridas. Assim então, ele luta contra a boss. Essa luta acontece no capítulo 9, e praticamente só quadro de lutas. Digamos, se houver uma chance desse manhwa virar anime algum dia, provavelmente essas cenas precisam ser bem animadas. Então, após as cenas de luta finalmente, ele derrota o boss e recebe a essência da água, que também é fundível com a arma e adquire uma nova skill, tipo solo leveling. A partir daqui começamos a notar uma mudança de comportamento do protagonista, tipo solo leveling, só com uma pitada mais dark. Então ele sai da dungeon. Quando ele sai da dungeon, algo parece estranho. Membros das guildas fazendo investigação e vários caçadores machucados na entrada de iniciantes. Como era uma dungeon de iniciantes, não deveria ter ninguém machucado, mesmo que fosse a primeira vez de um caçador, pois os monstros tecnicamente eram fracos lá. Mas algo deu errado, então nosso protagonista vai perguntar para saber o que aconteceu de fato ali. A moça fala que uma anomalia aconteceu. O grupo dela estava praticando e uma fumaça negra saiu do chão, tipo solo leveling. No, God, please, no! Os monstros fracos se tornaram monstros fortes. Tudo que eles podiam fazer era fugir dali, e foram expulsos pelo limite de tempo. Zheng He percebe então que pelo horário relatado era o mesmo que ele entrou na dungeon, assim prometendo para si próprio ter mais cuidado com isso. Aparece então a guilda Hangtong, considerada a maior e mais forte da cidade. Zheng He parece querer sair dali para não causar mais confusão. Então ele é reconhecido por 2 membros que começam a zoar com a cara dele. Assim ele se irrita e ameaça eles com a sua espada. Logo é impedido por um dos administradores da guilda, que disse que não fará vista grossa caso eles comecem uma briga ali. Ainda não vimos muito sobre os rankings das forças dos caçadores até então. É tipo solo leveling, só que com joias. No caso ele é um nível diamante. Então Zheng He diz que está indo para casa, e o administrador diz que não é possível eles lutarem ali, mas existe uma arena para isso, e ele foi desafiado e aceitando o desafio. Muito bem, aqui terminamos o 10º capítulo da história. Espero que você tenha gostado. Comente aí, caso você já leu The Blade of the Evolution, Walking Alone in the Dungeon. Sinceramente ainda lerei mais. Até o momento eu tô gostando da história e da arte desse manhwa. Espero você também no site Roxinho, Michael Ribeiro. Lá estaremos fazendo leituras das obras daqui e também jogos. Se inscreva no canal, dê like e essas coisas aí para fortalecer e trazer mais conteúdos de mangás e manhwas. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui e observe os reflexos de Ray Tracing na minha cabeça.